Ruth, no capítulo 1. Livro de Ruth, no capítulo 1. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler todo esse capítulo. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus, já pedindo ao Senhor que, à medida que nós fôssemos lendo, que Deus já começasse a falar ao seu coração. Livro de Ruth, capítulo 1. Está lá no Velho Testamento, depois de Juízes, livro de Ruth. Todos encontraram? Com celular, tablet, hoje não é difícil, né? Vamos à leitura? Acompanhem, por favor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ies até que viessem a ser grandes? Abster-vos-is de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi de
que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Viemos aqui com um único propósito no nosso coração: estarmos na Tua presença, diante do Senhor. O Senhor mesmo quem diz que quando nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor se faria presente. E a Tua presença é real aqui entre nós. Sabemos disso pela Tua palavra, mas sabemos disso também porque o nosso coração arde. O nosso coração ardia enquanto cantávamos ao Senhor, enquanto trazíamos à nossa memória o futuro que nos aguarda. O tempo presente é um tempo de dores, de aflições, de angústias, de perdas, de muito sofrimento e de muita confusão. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor. E nós temos certeza de que muito em breve o Senhor virá, estabelecerá o Teu reino, onde não haverá mais essas mazelas que nos oprimem e que causam dores e fadigas em nossa alma. O Senhor está aqui, nós sabemos disso. Por isso nós queremos pedir também que fales conosco, de uma maneira comunitária a todos nós que aqui estamos, mas também de uma forma individual. O Senhor é capaz de conhecer cada alma, cada coração, cada pessoa que aqui está. E nós te pedimos, fales conosco, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação e dá-nos a Tua palavra, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. As narrativas bíblicas, elas são encantadoras. Eu sou muito grato a Deus pela forma como essas narrativas, ao longo dos anos, alimentaram a minha alma, e eu sei que tem alimentado a alma do povo de Deus. Em todos os tempos, a Bíblia Sagrada, ela sofreu perseguições, em todos os tempos, não é de hoje. Poucos livros foram tão escrutinados e tão criticados quanto a Bíblia Sagrada. Mas mesmo assim, diante da crítica racionalista do mundo moderno e iluminista, ela não sucumbiu, chegou até nós. Diante desse mundo pós-moderno, que não acredita em nada, que não tem valores absolutos, que não aceita uma metanarrativa como a Bíblia Sagrada, mas mesmo assim ela continua sendo o livro mais lido, mais imprimido e mais distribuído em toda a face da terra. É um milagre. Porque através desse livro, através dessas narrativas, Deus fala conosco. É uma narrativa, ou seja,
É uma história real, é uma história verídica, que aconteceu no tempo, no espaço, na vida de uma família, conforme nós acabamos de ler. E nessa história de uma família comum, como qualquer família que se encontra aqui nessa noite, a manifestação de Deus na história dessa família, que nós chamamos de revelação. Deus usa esse fato histórico, essa família, a vida desse povo, para poder se revelar, para manifestar a sua graça. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa narrativa, Deus fala conosco. E nós encontramos aqui na palavra de Deus um direcionamento para a nossa vida. Primeiro ponto é que aflições, dificuldades econômicas, desemprego, escassez, não é uma coisa nova sobre a face da terra. Esse registro sagrado data de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E já há 1000 anos antes de Cristo, na cidade de Belém, no território de Judá, nós vamos encontrar uma família angustiada, um pai de família diante de uma situação muito adversa, porque a fome se abateu sobre aquela região. Chega um momento inesperado de uma adversidade que nenhum de nós gostaríamos de passar por ela. Qual é o pai de família que gostaria de ir na sua despensa e ali não encontrar nada, absolutamente nada, para poder oferecer para a sua família, para colocar sobre a sua mesa? Uma despensa vazia, uma mesa que não tinha nada, absolutamente nada, um momento de fome, um momento de escassez, um momento de extrema dificuldade. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E o mundo é um lugar de aflições. Sejam aflições de ordem econômica, sejam aflições relativas à saúde, como esse tempo em que nós vivemos, um tempo de pandemia. Mas o fato é que o relato sagrado que nós acabamos de ler está falando de uma família. Um pai de família, cujo nome é Elimeleque. Meu Deus é rei. Meu Deus é Senhor. Esse é o significado do nome desse pai de família. Elimeleque. Meu Deus é rei. Meu Deus é soberano. Meu Deus é o Senhor. E esse pai de família, ele tem que tomar uma decisão diante de uma situação muito adversa, que é essa situação de fome. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, chamado Elimeleque, juntamente com sua mulher Noemi, e seus 2 filhos que se chamavam Malom e Quilion. Os nomes na Bíblia, eles são carregados de significado. Por expressar o caráter de Deus e muitas vezes também expressar circunstâncias da vida da pessoa. Enquanto que o nome de Elimeleque quer dizer meu Deus é rei, meu Deus é Senhor,
meu Deus é soberano. O nome Noemi quer dizer ditosa, agradável. Então eu fico pensando que Noemi era uma mulher extremamente agradável, uma mulher muito agraciada, é outra tradução que nós podemos dar para o nome de Noemi. Era muito conhecida entre as suas vizinhas, e era conhecida como Noemi, como uma mulher ditosa, como uma mulher bem-aventurada, como uma mulher agradável. Mas, mesmo essas pessoas que servem a Deus, que conhecem Deus, que carregam nos seus próprios nomes referência a Deus, essas pessoas também sofrem adversidade. Todos nós, queridos. Não é o fato de nós conhecermos a Deus, de servirmos a Deus, que seremos poupados das vicissitudes e das adversidades que se abatem sobre a humanidade. Quantos de nós aqui perdemos alguém durante a pandemia? Ou quantos de nós, ou conhecidos próximos nossos, que foram internados, alguns entubados, e alguns morreram de uma forma muito triste, e outros não, graças a Deus. Mas o mundo é um lugar de aflições. E nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Essa referência ao tempo dos juízes, para nós também, ela é extremamente significativa, porque esse tempo dos juízes é um tempo de desgoverno. Não havia rei, e a palavra de ordem, ou tema central do livro de Juízes, infelizmente cada um fazia o que achava certo. Olha só, qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Eram dias também de desgoverno, eram dias que faltavam absolutos e referenciais, e aquele povo parecia um povo desgovernado, ao ponto de cada um fazer aquilo que achava certo. Cada um era governo de si mesmo. Cada um era juiz de si mesmo e fazia aquilo que achava que fosse melhor. Não havia um governo, não havia uma direção, não havia uma diretriz. E até por causa desses desgovernos, dessa ausência de retidão, de absolutos, de referenciais, basta ler o livro de Juízes, nós vamos ver a quantidade de vezes que esse povo passava por adversidades por causa do desregramento, por causa da dureza de coração e por causa desse desgoverno. Incrível, né? 1000 anos antes de Cristo. E um tempo extremamente parecido com os nossos dias. Tempo de desgoverno, tempo de falta de absolutos, tempos de falta de retidão. Cada um acha que pode e que deve fazer aquilo que acha certo. É impressionante, irmãos. É impressionante os dias em que nós vivemos. Quando os homens, numa forma individualista e autônoma, à revelia de Deus, tomam as suas decisões. São senhores dos seus próprios narizes, que é uma característica da rebelião,
que é uma característica dos filhos da desobediência. Mas o fato é que nesses dias dos juízes, momentos de adversidades, houve fome na terra, e esse homem chamado Elimeleque, pai de família, ele toma uma decisão. Essa figura de pai, essa figura de líder da família, de responsável pelos destinos do lar e da casa, nesse tempo pós-moderno, como nós costumamos historicamente e filosoficamente chamar, essa figura, ela vem sendo cada dia mais ofuscada, diluída, apagada. Mas o fato é que pesa sobre esse sujeito, pesa sobre esse indivíduo, chamado pai, a quem Deus constituiu a liderança da sua casa e da sua família, pesa sobre ele a responsabilidade e as consequências das suas decisões. Um pai de família desorientado e descabeceado vai tomar decisões que vai trazer dores e prejuízos para toda a família. Pesa sobre o pai a responsabilidade de tomar decisões que vão direcionar a sua família. E não é diferente com Elimeleque. Ele é o pai. Ele é o responsável pela casa. Compete a ele o governo, a direção, a diretriz que a sua casa, que o seu lar vai tomar. O pai é como o guarda que fica à porta de entrada, decidindo o que entra e o que não entra. O pai é essa figura responsável de autoridade. Autoridade da sua casa, da sua família, que toma decisões sabendo que essas decisões, elas repercutirão sobre a vida da sua esposa, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos. E não importa se o pai tem consciência, se ele entende biblicamente esse papel da sua responsabilidade, mas o fato é que, espiritualmente, de acordo com a palavra de Deus, a responsabilidade, a autoridade de se posicionar ou de ser omisso, que também é um posicionamento, vai trazer consequências sobre a vida dele, sobre a sua casa e sobre a vida da sua família. Diante dessa crise econômica que Belém estava passando, fome, escassez, esse pai de família toma a decisão de sair da sua cidade, do seu país, em busca de dias melhores para si e para os seus. Nós lemos aqui o capítulo todo, né? Não é pegadinha, e eu tampouco quero ser maldoso, e muito menos, não me compete assumir aqui o papel de juiz. Mas cabe aqui uma pergunta ao texto. Elimeleque tomou uma decisão acertada? A decisão que ele tomou foi acertada? Eu quero pensar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Primeiro que a questão aqui não são os fluxos migratórios. A questão aqui não é simplesmente sair de uma nação e ir para outra, porque desde o princípio da humanidade, os fluxos migratórios acontecem. Está aqui o Brasil para mostrar isso.
Quantos povos e quantas nações saíram dos seus territórios e para cá vieram? Quantos dos nossos saem daqui e vão para outros lugares em busca de dias melhores? O fato é que esse pai de família toma uma decisão. Um dia eu estava lendo um autor e achei muito interessante a metáfora que ele usa. Vocês sabem o que são bolinhas de gude, né? Aquelas bolinhas de vidro, conhecem? Todo mundo sabe o que são aquelas bolinhas de gude, aquelas bolinhas de vidro. Os meninos hoje não brincam mais com isso, né? Mas da minha geração por aí ainda se lembram, né? A tomada de decisão, ela se compara a um copo. Suponhamos que fosse esse copo e que ele estivesse cheio dessas bolinhas de gude, essas bolinhas de vidro. Enquanto as bolinhas estão aqui dentro do copo, nada acontece. Mas tomar a decisão implica em virar o copo de cabeça para baixo. Quando você toma a decisão e vira o copo de cabeça para baixo, as bolinhas vão se espalhar. Elas vão se espalhar e você não sabe onde é que elas vão parar. Decisão tomada, saiba que as bolinhas vão se espalhar. Enquanto a decisão não é tomada, as bolinhas estão ali quietas. As circunstâncias não se movem. Mas a partir do momento que tomamos a decisão, as bolinhas se espalham. E se a decisão for bem tomada, direcionada por Deus, orientada por Deus, debaixo do temor de Deus, elas vão se espalhar, mas elas vão chegar nos lugares determinados por Deus. Elimeleque toma a decisão. Se eu tivesse tempo de ouvi-los aqui, quantos de nós que aqui estamos, que já sofremos com decisões mal tomadas, e que depois da decisão tomada, as bolinhas se espalharam e nunca mais conseguimos ajuntá-las. As consequências, as dores dessa decisão, às vezes se espalham e passam de uma geração para outra. Mas também tenho certeza que fomos muito abençoados por algumas decisões tomadas pelos nossos pais, ou decisões tomadas por nós mesmos. O fato é que tomar decisão implica em consequências, para o bem ou para o mal. As bolinhas vão se espalhar, consequências vão acontecer. Ah, gente, como isso me dá temor. Como isso me dá temor. E às vezes, na condição de pastor, o temor é maior ainda. E às vezes nós chegamos para o irmão, para a irmã e falamos: pensa bem, ora mais um pouco, não vira esse copo agora, já aguentou até aqui, aguenta mais um pouquinho, não vira esse copo. Porque se você virá-lo, elas se espalharão. Vejam que Deus nos deu a livre agência, a capacidade de pensarmos, de fazermos as avaliações, principalmente a capacidade de buscá-lo quando nós o tememos e esperar dele uma resposta e um direcionamento.
Deus nos deu essa capacidade. Uma tragédia grega, vocês sabem o que é tragédia grega, né? Parece até redundante falar tragédia grega, porque quando se fala de tragédia já refere-se a um estilo literário da literatura grega. Uma tragédia grega seria pouco para descrever toda a desventura que se abateu sobre essa família. Diante da circunstância adversa da fome, eles resolvem, o Elimeleque, o pai, preste atenção, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. A expressão habitar traz a ideia de um tempo rápido. Ele não saiu para se estabelecer em Moabe. Ele saiu da Judéia, de Belém, para fugir da crise. Lá parece melhor do que cá. Então, como lá parece ser melhor do que aqui, por que nós vamos ficar aqui? Vamos para lá. A decisão tomada foi de fugir da crise, de fugir daquela situação. E o resultado, como lhes disse, uma tragédia grega, daquelas que sempre acabam mal, seria pouco para descrever toda a desventura que se abateu sobre essa família. Só não acabou como uma tragédia grega por causa da graça de Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Apesar das besteiras que nós fazemos, apesar das decisões precipitadas e muitas vezes dolorosas, ainda assim, nós encontramos em Deus esperança. Encontramos em Deus graça suficiente para tirar de situações extremamente ruins coisas boas. Mas a desventura foi muito grande. Preste atenção, o problema não é geográfico. O problema não é Belém e a solução não é Moabe. O problema não é Brasil e a solução não são os Estados Unidos. O problema não é Anápolis e a solução está em São Paulo. Não é geográfico. O problema não é geográfico. Mudar daqui para ali, para acolá, sempre fez parte da natureza humana, essa mobilidade, esses fluxos migratórios. O problema não é simplesmente deslocamento geográfico, não é. O problema é a maneira como nós interpretamos a situação e a decisão que nós tomamos diante da situação e diante da crise. Um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, nunca toma uma decisão focado nas circunstâncias, mas sempre tomará as suas decisões focado em Deus. É isso que faz a diferença. Preste atenção. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um moço de Deus, uma moça de Deus, não toma as suas decisões focada em circunstâncias, aspectos externos, aspectos geográficos. Mas toma as suas decisões balizadas
em Deus, num direcionamento de Deus, porque Deus é um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos dirige. O problema também não é o tempo. Apesar de que ele exerce uma pressão miserável sobre nós. Felizes, bem-aventurados aqueles que, diante da pressão do tempo, e aí vamos, está passando o tempo, e ele consegue manter-se firme, olhando para Deus, o tempo pressionando, as pessoas pressionando, mas ele diz, não, eu não vou enquanto Deus não me mandar ir, ou enquanto Deus não me disser que é para ficar. Mas Deus faz isso? Sim, queridos. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que intervém. Emanuel, Jesus veio para que Deus estivesse conosco. Emanuel, Deus conosco. O fato é que o tempo deles em Moabe foi de 10 anos. Quase 10 anos. À medida que nós vamos envelhecendo, 10 anos é nada. Em 10 anos, olha só, que parece ser uma quantidade grande de tempo, em 10 anos a fome desapareceu de Belém. Em 10 anos não havia mais fome, não havia mais crise, não havia mais escassez em Belém. Foi muito rápido, mas foi tempo suficiente para o Elimeleque morrer, e morrer longe da sua casa, do seu lar e da sua família. Nesses 10 anos que passou muito rapidamente, que eles tomaram um rumo para a vida deles em função da circunstância, morreu o pai, os filhos morreram, e a mulher com as noras ficaram viúvas e desamparadas. Está escrito aqui. Eu te pergunto, a decisão de Elimeleque foi acertada? O que você acha? Decisões são importantes. Não podemos tratá-las de forma corriqueira e banalizada, não. Todas as nossas decisões, elas trarão consequências sobre nós e sobre aqueles que dependem de nós. É por isso que eu disse para vocês que as narrativas bíblicas, elas falam muito conosco. A palavra de Deus, ela nos ensina profundamente. A esperança de dias melhores em Moabe se transformou numa tragédia. A expectativa de dias melhores noutra região, noutro lugar geográfico, se transformou num pesadelo. É duro retornar ao ponto de partida depois de 10 anos e retornar pior do que foi. Misericórdia. Eles saem por causa da fome. Passam 10 anos e ela retorna, só que retorna pior do que foi. Imagine o que é passar 10 anos e não sair do lugar. Não apenas retornou ao ponto de partida, mas retornou pior do que quando foi. Ah, gente. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque o temor do Senhor dá sabedoria, nos leva à obediência, à sujeição a Deus e à sua vontade.
E não significa que nós vamos viver um mar de rosas, mas significa que nós não vamos também ficar marchando e patinando no mesmo lugar. Com Deus isso nunca acontece. Eu quero repetir aqui. A solução não é geográfica. A tomada de decisão nunca pode ser em função das circunstâncias, mas tem que ser em função da vontade de Deus e do direcionamento de Deus. Posso lhes contar uma outra história que caberia muito bem aqui nesse momento. Todos nós, eu acredito que gostamos muito de biografias, né? Eu pelo menos amo. E uma das biografias que me encanta, que eu gosto muito, é a biografia de um dos primeiros missionários presbiterianos que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Um jovem de 20 e poucos anos de idade, Simonton, veio para o Brasil no ano de 1859, para o Rio de Janeiro, em obediência à vontade de Deus. É alguém que se desloca geograficamente, mas se desloca dirigido por Deus, submetido a Deus e à sua vontade. Mas o ponto que me chama a atenção na biografia do Simonton, e você tem vários livros para poder ler essa biografia, se te interessar, é que quando ele, com 20 e poucos anos de idade, comunica aos pais que virá ao Brasil como missionário, no ano de 1859, quando no Brasil as pessoas morriam de febre amarela, de tifo e uma série de outras mazelas, os pais ficaram apavorados. E os pais lhe disseram: meu filho, você pode servir a Deus aqui no seu país, nos Estados Unidos. Fazemos gosto que você sirva a Deus. Mas para que ir para o Brasil? Por que ir para aquele lugar tão distante, onde as pessoas morrem com tanta facilidade? Aí é que vem a resposta dele, é onde eu quero que fique gravado nos nossos corações. A resposta dele foi: o lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. O melhor e o mais seguro lugar para um ser humano estar não é geográfico. Não é simplesmente geográfico. O melhor lugar para um ser humano estar não depende das circunstâncias, queridos, queridas, depende da vontade do nosso Pai Celestial. Preste atenção, não vale a pena qualquer decisão a ser tomada se há um mínimo de dúvida na nossa mente que essa decisão está fora da vontade de Deus. Aí, como lhes dizia, eu fico abobalhado com algumas pessoas, ou são burras, ou ignorantes, ou extremamente corajosas, porque sabem que não é da vontade de Deus, que não tem aprovação de Deus, e ainda assim, mesmo sabendo, elas tomam a decisão para se arrebentarem, e o pior de tudo, para arrebentar os seus filhos. Da esperança para a tragédia, da expectativa de dias melhores para um pesadelo. Regressa 10 anos depois. E quando ela chega, as vizinhas, olha só que situação. As vizinhas olham para ela e começam a perguntar: espera aí, você não é Noemi? Gente, essa aqui não é a Noemi? Certamente ela estava regressando
destruída, machucada por esse pouco espaço de tempo que foram os 10 anos. Mas o pior para mim é a resposta que ela dá. Gente, porventura não é esta a Noemi, a nossa ditosa, alegre, bem-aventurada, agradável? Ela diz: não, por favor, não me chamem Noemi, porque eu não sou mais ditosa, eu não me sinto alegre, eu não me sinto bem-aventurado. Me chamem de Mara, porque eu sou amarga. A palavra Mara em hebraico quer dizer amargo. Eu sou uma amargura só, eu sou amarga. Eu saí daqui Noemi, sim, saí daqui ditosa, agradável, bem-aventurada. E agora eu volto Mara, amarga e amargurada. Meu Deus do céu. Não é possível, gente, que isso não entre no nosso coração. Mas vamos seguindo adiante aqui no texto. Olhando para Deus. Essa história não acaba como uma tragédia grega, porque Deus entra nela. Aleluia. Se dependesse de nós, unicamente de nós, nós estragaríamos a nossa vida fácil, fácil. Mas graças a Deus, gente, louvado seja Deus. Que coisa boa e maravilhosa, extraordinária é a graça de Deus na nossa vida. Quantas situações já poderiam ter nos destruído, nos amargado, nos amargurado, mas Deus interfere com a sua graça, Deus interfere com a sua soberania, com a sua misericórdia, se compadece de nós, do nada transforma uma situação destruidora, destrutiva, numa situação abençoadora. Glória a Deus. É possível tirar coisas boas de situações ruins, se Deus estiver presente, né? Glória a Deus. O que seria de Noemi se não fosse a graça de Deus? O que seria de mim, o que seria de você se não fosse a graça de Deus? Nós insistimos em decisões erradas, destrutivas, que trazem dores e amargura, e Deus insiste com a sua graça, insiste com a sua bondade e com a sua misericórdia em não deixar que nos destruamos. Deus é bom, Deus é gracioso, não nos trata segundo as nossas iniquidades, não nos retribui segundo os nossos pecados. Deus nunca fez isso. Se Ele fizesse, nós estaríamos perdidos. E apesar das dores, das desventuras, coisas boas começam a acontecer por causa da graça de Deus. E a primeira coisa boa que acontece nessa leitura
é que na desventura e no sofrimento nós descobrimos os verdadeiros amigos. Amigos verdadeiros valem muito mais do que o ouro. Amigos verdadeiros são aqueles que estão conosco nos momentos de desventura. Foi nessa amargura toda que Ruth se transformou numa verdadeira filha para Noemi. Amou a sua sogra com um amor devoto que poucas filhas oferecem para suas mães. Eu acho que toda mãe aqui tinha que orar pedindo a Deus que lhe desse noras como Ruth, que converteu seu coração a Deus. Ela se converteu ao Senhor, porque Noemi disse para ela: volta para os seus pais, volta para os teus deuses. Ela disse: não. O meu Deus agora é o teu Deus. Ela conheceu Deus, ela se converteu ao Senhor. Um amor desinteressado por aquela velha senhora que agora, na sua miséria, não tinha nada a lhe oferecer. Filha, volta. Eu não posso te oferecer nada, eu não tenho nada. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Você é jovem, vai viver a sua vida. Não, senhora, de jeito nenhum. Suportou a amargura de Noemi e foi um bálsamo nos momentos de angústias vividos pela sua sogra. É a ação de Deus. O momento está ruim, está difícil, mas Deus começa a agir. Essa história não acaba como uma tragédia grega por causa da presença de Deus. Deus, na sua soberania, graça infinita e misericórdia, se compadeceu dessa família. Essa família não morre nas suas gerações. Deus suscita nome, Deus suscita herdeiros. Por causa de Ruth, Noemi voltou a ser ditosa e a viver uma vida agradável. Gente, Deus faz milagres. Deus muda histórias. Deus faz da nossa vida estragada por nós, muitas vezes estragada por outros, mas Deus, Ele tem poder de entrar na nossa história, de transformar a nossa história, de reescrever uma nova história. Isso me enche o coração de entusiasmo, de alegria em Deus. Porque apesar de nós, apesar das nossas decisões, apesar das nossas cabeçadas, podemos sim contar com a graça de Deus, com a bondade de Deus e com a misericórdia de Deus. O que nós não podemos é imaginar que são as nossas decisões por aspectos geográficos, que são as nossas decisões para fugir de uma crise aqui, outra acolá, que vai mudar a nossa situação. Não, é entender, compreender e se entregar a Deus e nas mãos de Deus, sabendo que é Ele que conduz, que tem poder para conduzir e para reescrever uma nova história, se for necessário. Quando Noemi voltou para Belém, se alguém contasse para ela como seriam os seus dias finais, ela não acreditaria. Se alguém lhe dissesse: não, Noemi, você vai continuar Noemi ditosa, porque Deus vai fazer isso na sua vida, ela estava tão amargurada que ela não acreditaria. Mas ela encerra a sua jornada terrena, ditosa, bem-aventurada, alegre, feliz, porque Deus restaurou a sua sorte.
que nós aprendemos aqui, queridos? Que o pior lugar para um ser humano estar é fora da vontade de Deus. O que nós aprendemos aqui? Principalmente os pais. Por favor, ouçam essa palavra de Deus, Pai. Precisamos ser extremamente cuidadosos com as nossas decisões. Principalmente se as nossas decisões envolverem outras pessoas, nossa família, os nossos filhos. Precisamos entender que a maioria dos nossos problemas não são geográficos. Que dor que me parte o coração de ver uma quantidade enorme de brasileiros traídos pelos coiotes, tentando entrar nos Estados Unidos, perdem as suas vidas no deserto, achando que os Estados Unidos vai mudar a vida deles. Quantas histórias. Uma jovem professora de Rondônia que na travessia pelo deserto, fugindo, correndo como um bandido, achando que entrar nos Estados Unidos vai transformar a sua vida e a sua situação, e morreu, perdeu a sua vida no deserto. Agora mesmo uma menina brasileira que foi roubada, estuprada pelos coiotes, largada no deserto para poder morrer. Os nossos problemas não são geográficos, não é aqui, não é ali, não é acolá. Os nossos problemas, a maioria deles são internos, são do coração. O medo da situação aqui vai me acompanhar se eu for para o melhor Eldorado do mundo. As circunstâncias não devem reger a nossa vida, pois as circunstâncias mudam. Hoje tinha fome em Belém, mas amanhã não terá. As coisas mudam. E por fim, Deus transforma tragédias em esperança, situações destrutivas em situações abençoadoras. Ou seja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vocês acham que Deus precisa que eu vá até Moabe para me abençoar? Vocês acham que para Deus me provisionar, eu tenho que mudar de um lugar para outro? Não. Agora, podemos sim mudar, podemos sim deslocar. É que eu disse, desde o início da humanidade tem esses fluxos migratórios, e Deus usa esses fluxos migratórios para poder abençoar. Agora, eu tenho que ter a perspectiva correta da direção de Deus, da orientação de Deus e da presença de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. É Ele. Então nós devemos olhar para Ele, confiar nele, renovar as nossas esperanças nele e depositar nas mãos dele a nossa vida, a nossa esperança e toda a nossa segurança. Porque Ele é Deus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento.